Oi, amigos do canal, tudo bem? Bom, hoje, depois de vocês me perguntarem muito sobre a situação do Santos, principalmente a situação financeira, eu trouxe uma pessoa que sabe muito, muito, muito de Santos aqui, o Felipe Camargo, jornalista, radialista, muito tempo cobrindo o Santos. Acho que ele já sabe coisa até demais, né, do nosso Santos, já deve saber coisa que ele até não gostaria de saber dentro de gestão, disso. E para quem quer acompanhar também, o Felipe Camargo ele tem um canal no YouTube chamado Programa Análise Tática, que é muito legal. Aqui até estou com ele aberto, análise dos duelos da Libertadores, Copa do Brasil, dos clássicos, é tudo sobre tática, que é uma área que eu nunca entro aqui no canal, Felipe, porque eu realmente é uma área que eu tenho dificuldade ainda de mexer. Muito obrigada por aceitar o convite. Imagina, eu que agradeço o convite. É um prazer poder falar com o pessoal que está ligado no seu canal, com os inscritos. O programa Análise Tática é uma parceria minha com o Caio Couto. O Caio Couto é técnico de futebol. Ele foi campeão brasileiro com as Sereias da Vila em 2017, passagem por seleção brasileira, grandes clubes do cenário nacional, categoria de base. E até o final do ano passado, se você ver, a gente tem muitas entrevistas e análises. Esse ano ele ia para a China, mas aí aconteceu tudo isso, nós não fizemos mais gravações, então é bem provável que algumas entrevistas que a gente tem feito nessa pandemia no Instagram, a gente acabe passando lá para voltar a movimentar o nosso canal. Mas quem curtir algum conteúdo lá vai ter bastante coisa para ver já. Sim, é muito legal. Até você falou da China, né? Tiveram sereias, acho que, se eu não me engano, a Solly James, ela tinha feito um contrato para ir para a China e por conta da pandemia teve que ficar aqui, conseguiu e depois, né? Acredito que muitos Isso. contratos no futebol aconteceu isso. Tem muitas pessoas indo para a China, mas com esse ano teve que deixar um pouco mais tarde. Eu tenho dois amigos que estão no Shandong Lunã, que é o Ivan Garcês, que foi até coordenador da preparação de goleiros no Santos até 2017. Ele foi trabalhar no Shandong e hoje ele é o coordenador da preparação de goleiro nas categorias de base do Shandong Lunã. E o Arão Alves, que é o filho do Mané Maria, trabalhou também um bom tempo como técnico do Sub-20 do Santos. Ele está lá nas categorias de base do Shandong Lunã. E os dois vieram ao Brasil dia 25 de janeiro, 24, porque dia 25 é o final de ano chinês. E eles vieram ao Brasil para ficar uma semana aqui e depois retornariam. Só que assim, acabou tudo explodindo nesse momento e eles estão até Sim, agora no Brasil, porque não pode entrar estrangeiro lá. E o Caio Couto tinha um contrato com um clube, com um centro de formação. O Caio ia ser o coordenador metodológico desse centro de formação de atletas também na China. E o contrato começaria dia 20 de março, teve que ser adiado por tudo isso que está acontecendo. Então, realmente, e a Solly James, ela ficou no Santos emprestada, né? Voltou para o sim. futebol chinês. E muito engraçada essa história, Isabel, se você deixar eu contar brevemente. Claro, A claro. Solly, a Solly, ela era jogadora do São Paulo, era uma atacante de lado, e no início de 2016, o Caio Couto, junto com o Glaucio Carvalho, buscaram essa jogadora no São Paulo. Só que durante os treinos, o Caio começou a perceber que pela força física da Solly, ela renderia muito mais como uma centroavante do que como uma atacante de ponta. Ela jogava como uma camisa 10 que trazia para o meio e finalizava forte. E aí a Solly deu uma entrevista no nosso canal do YouTube, lá no programa Análise Tática, se vocês tiverem depois a oportunidade de dar uma olhada lá também, e ela explica isso, que foi a grande mudança na vida dela, porque ela foi artilheira do Campeonato Brasileiro quando ela virou centroavante, ela começou a ser goleadora, pintou a proposta da China, e aí ela veio passar férias lá da China aqui, e foi quando nós gravamos a entrevista, e ela falou que o grande sonho na vida dela era jogar uma Champions League e ser campeã. 6 meses depois dessa entrevista, a Solly é campeã pelo Lyon da França e conquista o sonho dela. Assim, fantástico demais. É uma menina batalhadora e que, sem dúvida, acho que vai colher muitos frutos ainda. Sim, ela teve muita repercussão com a volta dela ano passado, né? Ela faz muita diferença, ela é goleadora, ela acho que mexe, a relação dela com o Santos é muito forte. Esse ano aí o Santos teve a volta da Cristiane, Santos aí seria das invictas esse ano. Eu acho que era um time que tinha tudo para dar certo, assim, até a gente falando agora, principalmente de pandemia, a relação com o Santos, a Cristiane deu uma entrevista falando que se o masculino não volta, imagina o feminino, né? Que primeiro tem que voltar o masculino para que depois as coisas se ajeitam
para a volta do feminino. E como você vê o Santos diante dessa pandemia? A gente teve a notícia essa semana que eles combinaram uma coisa com salários, acabaram pagando outras. Como você está enxergando o Santos? Eu enxergo com muita preocupação, né, Isabel? Porque o Santos ele é um clube grande, né, de uma história infinita e estão tratando o Santos de uma forma que nos deixa preocupado, porque da forma como a direção do Santos está tratando essa questão do acerto, do acordo para uma redução, está dando muitas brechas para que jogadores do próprio elenco, eventualmente, se quiserem, entrem na justiça contra o Santos. Né? Tudo que você impõe na sua vida, você tem muita chance de se dar mal. E você ser algo ditador, impositivo, isso é muito complicado. Não achei bacana a atitude do Santos. Né? Eu acho que você tinha que ter um pouco mais de diálogo e bom senso. Se você não está chegando a um acordo, o Santos queria propor 50%, os jogadores queriam 30%, por que talvez não tentar chegar a 40%? Um exemplo, você tem que chegar no meio do caminho para tentar achar uma forma de atenuar as coisas. Uma coisa que interfere muito dentro dessa atual gestão, e isso não sou eu, Felipe Camargo, que estou falando, isso são depoimentos em off, óbvio, de profissionais de dentro do Santos, de jogadores, da falta de diálogo com o presidente, de que muitas vezes entendem que é um presidente ausente do Santos, entendeu? É que, claro, quando ele, presidente, fala, ele traz o discurso dele, de que não há nada disso. Mas os jogadores, quando um jogador, Isabel, ele vem a público para externar algo que é interno, é porque a coisa está muito grave. E isso no Santos acontece muito no Santos, né? Não é de agora. A gente viu com o Gustavo Henrique ano passado, a gente viu com o Veríssimo no começo desse ano, a gente viu agora o Marinho postando, né? Até aspas do Marinho, máximo respeito a esse clube, pena que não posso falar de quem deveria cuidar dele. E aí o Pérez esse ano dá aquela entrevista, se eu não me engano foi para o canal do Jorge Nicola, no qual ele chama o Gustavo Henrique de mau caráter, daí acaba comentando o Bruno Henrique em cima disso, e acaba ficando uma imagem ruim da gestão, né? Uma desconfiança. Eu acho que a questão agora que foi pago o quê? Parece que foi pago 30% agora apenas, né? Isso, eu conversei com o Matheus Rodrigues pelo Instagram na última quinta-feira, e isso foi dia 7. Dia 8 era uma sexta, e o Matheus me dizia que dia 8 iria rodar a folha de pagamento. E que ele aguardava, até brinquei com ele inúmeras vezes na live lá, falando, vamos segurar um pouco mais a live, porque o William Thomas vai te passar alguma notícia que a gente vai poder dar aqui para o pessoal. Sim. Mas isso acabou não acontecendo, mas era essa definição que seria feita, que aconteceria. E acabou sendo que 30% apenas do salário foi rodado aos jogadores. E o pior de tudo, Isabel, que é aí que deixa o cara, e não digo só que é do futebol, não, de uma forma geral, que deixa o cara muito bravo. É só a gente se colocar no lugar dos caras. O teu chefe não tem a coragem ou talvez a hombridade de chegar na tua frente para te dar notícia. Faz um e-mail de uma forma fria e toma, engole aí, entuba a situação, porque é isso que vai acontecer. Quer saber de uma coisa? Se não está satisfeito, procure os seus direitos. É dessa forma que passa Uau. Quando você toma uma atitude dessa. E a gente lamenta. Eu achei bem interessante. Claro, não acho nada interessante o cenário. Ele deixa muito claro, como jogador, que ele não tem nada contra o Santos. O problema dele não é contra a instituição, mas sim contra quem hoje está à frente do clube. E é importante, quando casos como esses acontecem, que o torcedor ou o sócio tenha a percepção, né, do que está sendo colocado, para não achar que, o jogador é mercenário, tá vendo? Ele está contra o clube, esse cara não gosta do Santos. E não é nada disso. O Gustavo Henrique, por exemplo, Isabel, quem conhece, é um garoto tranquilaço. Para terem feito o Gustavo Henrique virar público, terem feito, eu quero dizer, para ele ir se enchendo. Ser provocado, né? Público. Exatamente. É porque a coisa estava muito complicada.
Sim, eu vejo muito isso. Você até falou da posição do William Thomas. Você acha que ele poderia se expor mais? Porque eu vi ano passado, com o Autuori, que o Santos tinha uma pessoa entre os jogadores e o Pérez, que acabava fazendo esse diálogo. Eu acredito que tem muita gente que fala bem no trabalho do William, mas que a gente pouco vê ele. Eu acho muito no Santos que acaba sendo essa coisa centralizadora do Pérez e que a gente sente falta de uma outra postura. Talvez, o que você falou agora, eu não tinha nem ideia. Como assim? Foi enviado um e-mail e só um outro comentário. Você falou que os torcedores falam muito de mercenário. Eu entendo que para nós, a gente sabe o quanto um salário de 400 mil, 300 mil são totalmente reais e que nós ficaríamos, assim, muito felizes com 30% disso. Porém, é um combinado. A gente tem as nossas contas, os jogadores têm as contas dele. A partir do momento que você promete, o jogador ele vai administrar o mês dele com aquela promessa, né? Então, independente do tamanho do valor, eu acho que muda muito a questão de foi prometido, o jogador conta com aquilo, né? Eu acho que, até me permita, né, a liberdade de falar isso para você, seria muito bacana se você conseguisse falar com um advogado que trabalhe com a parte jurídica do esporte, porque ele pode dizer até com riqueza de detalhes quais são os riscos que o Santos corre com uma medida como essa. Porque, sem dúvida nenhuma, como você disse, o acordado nunca sai caro, né? Isso está em contrato. Então, se você faz um acordo, conversa, é um comum acordo, beleza. Agora, quando você põe goela abaixo, isso vai gerar uma série de consequências, né? Que juridicamente o Santos vai ter muito prejuízo. E o que é mais grave ainda, Isabel, é o fato da gente estar no ano eleitoral, né? Se acontecer algum problema de um monte de jogadores resolverem entrar na justiça, caso o Pérez não se reeleja ou caso o Pérez não consiga reeleger um sucessor, quem vier de uma oposição a partir de janeiro vai ter que abraçar uma série de problemas, mais problemas de processos trabalhistas que podem acontecer. Não digo que vai acontecer, mas que podem acontecer. Mas que O que vão para o acontecer clube, vários, instituição, é né? horrível. Já tem. Não, é que assim, você Sim, está falando se acontecer, a gente já está contando com, por exemplo, a pessoa que vai entrar já tem uns 21 milhões aí do Cueva que não foram pagos. Você tem a questão agora do Lua Pérez que apareceu, né? Você tem toda a questão de Bruno Henrique, tem a questão do Kleber, que o Santos não pode nem contratar, tem a dívida com o Evandro, que são aí as luvas do empresário. Agora o Pérez ainda tem a Veríssimo Yuri, para tentar ver o que vai fazer, se vai acertar a renovação. Então, além de tudo que esse gestor já vai trazer com ele, pode acontecer muito pior, né, para uma próxima gestão. Sem dúvida. É bom deixar claro que, poxa, isso está errado, não é o correto, porém, isso não é uma novidade, infelizmente, dentro do mundo Santos Futebol Clube. Cada presidente que entra, infelizmente, traz consigo muitas, não digo irregularidades, mas incompetências da gestão anterior, falhas, e acaba tendo que tentar absorver, diluir e quitar o que tem. O Pérez mesmo afirma que muitas coisas vieram da gestão do Modesto. O Kleber Reis era um problema da gestão do Modesto. O Modesto, quando assumiu, pegou ali, você deve lembrar bem, Isabel, jogadores saindo do clube, Arouca, Aranha, Mena, porque eles não recebiam já salários há mais de 3 meses. E teve o Modesto ali que, junto com sua equipe, dá um grande salto para pagar os caras para tentarem manter boa parte do elenco. Não é correto, não é certo. Só que o Pérez não pode repetir os mesmos erros das gestões anteriores. E isso pode acontecer com essa atitude que ele está tomando. Sim, principalmente dar essa desculpa, né? Se eu não me engano, o Modesto falou agora que não tem como você gerir um clube de futebol sem deixar dívidas, né? E eu acho que é muito... Tem fim, né? E tem muita gente falando, pô, como que o Santos vai fazer agora com essa volta? Eu ouvi dizer que o Santos prometeu que na hora que volte a pandemia, ele vai pagar esses 70%. É muito difícil. E se ficar maio, junho, julho, vai pagar 3, né? Vai pagar 210% de um salário? Vai tirar da onde, né? Não, já não tira em condições normais, você já não paga. Isso é fato. O Santos vive uma dificuldade financeira muito grande antes da pandemia. A pandemia, a tendência é que piore.
O clube está tomando essa medida para tentar minimizar os problemas, mas vai acabar aumentando os seus problemas por causa dessas questões jurídicas que vão acabar afetando o elenco. O elenco pode recorrer do clube e isso ser um grande problema aí para o decorrer do ano. E me preocupa muito, né, Isabel, porque numa condição dessa, jogadores insatisfeitos, quem perde é a instituição. Na hora que a bola voltar a rolar, qual motivação que esses jogadores vão ter? Não existe. Se o jogador entende que não há comprometimento da gestão com eles, tu acha que eles, jogadores profissionais, vão querer se comprometer de que forma com o clube, se o clube não está dando retorno? Então, tudo isso começa a virar uma bola de neve e vai influenciar dentro de campo. A gente só reza para, independente do que aconteça numa volta do futebol, que as consequências não sejam, né, nada trágico que viraria um Cruzeiro que foi do ano passado. Sim, e dá muito medo, né? Porque você vê a imagem do Cruzeiro e você pensa, bom, os times vão ver isso e não vão repetir. E aí você vê o Galo fazendo coisas absurdas, desde a contratação, né, gigante do Sampaoli, né? Você vê o Vasco mesmo, que falam que o Vasco não pagou esse ano ainda. E até em termos de direitos de imagem, você sabe como que anda isso no Santos? Os direitos de imagem, o Matheus Rodrigues, que é membro do comitê de gestão, ele fez questão de me explicar na live que nós fizemos lá na última quinta-feira, relação até de que, diferentemente de outros anos no Santos, ou de outras gestões, ou de outros clubes, que o direito de imagem não é algo tão maior dentro de um salário de um atleta. Geralmente, o atleta tem em carteira uma porcentagem de 20% a 30%, os demais 70% é direito de imagem, que é, teoricamente, a parte mais gorda do salário do jogador. O Matheus Rodrigues, membro do comitê de gestão, disse que não, que no Santos isso hoje é algo bem parelho, direitos de imagem com carteira. A informação que nós temos é que existe, sim, atraso de direito de imagem. Não chega, talvez, acho que a 3 meses, mas eu acho que entre 1 e 2 meses tem, sim, atraso, e o clube vai tentar correr atrás para resolver isso. Só que aí a grande pergunta é, resolver o que já estava atrasado e a partir de agora vai tentar resolver só com os 30% que está botando goela abaixo dos jogadores? E a diferença, como é que fica? Ou seja, tem uma série de questões que provavelmente um advogado ele pode explicar com mais riqueza de detalhes o que pode acontecer e as preocupações que a gente tem que ter como apaixonados pelo Santos. Sim, e você que sabe bastante de como os outros times estão lidando, eu vi o Lugano dando entrevistas falando que acho que o São Paulo ia pagar 50% agora e depois quer pagar o segundo 50%. Visto esses pagamentos, como os times estão lidando, como você acha que o Santos poderia ter lidado de uma melhor forma? Ou simplesmente ser honesto, né? Não, honestidade e transparência ele é primordial, né? A partir do momento que você tem uma boa relação, Isabel, poxa, eu e você temos uma relação de negócios, eu e você estamos sempre conversando. Se o Felipe tem uma relação de negócio com a Isabel e o Felipe some por 2 meses, a Isabel vai ficar desesperada. Ah, não, mas foi combinado. Mas calma aí, você não fala mais nada. Eu não sei se as coisas mudaram. Tanta coisa acontece no caminho. Da mesma forma, tem que ser a relação do gestor com os seus geridos. Então, fica essa desconfiança. O Santos deveria, na minha opinião, ter, logo que percebeu que nós estávamos numa paralisação e que o clube já sabia das dificuldades financeiras, já poderia ter iniciado uma conversa de negociação para redução e tentar chegar num bem comum. Era importante ter chegado num bem comum entre as partes. A partir do momento que não há esse consenso e você enfia a goela abaixo uma decisão unilateral, isso rompe de vez com qualquer tipo de confiança das partes. Então, eu já vi muitos clubes com dificuldades, o Santos não é uma exceção dentro disso, clubes como o Corinthians, São Paulo, estão aí tentando se ajustar, né, dentro desse cenário. Mas, como a gente sempre fala mais do Santos e se preocupa mais com o Santos, eu estou muito preocupado com as consequências dessa ação da gestão do Santos
sobre as consequências que isso pode refletir ao elenco. E além de tudo isso, né, tem as consequências até do próprio técnico. Você acredita na permanência do Gesualdo? Porque, assim, além da idade dele, né, de se tratar de uma pessoa grupo de risco, tudo isso, a gente viu, infelizmente, aí, a irmã dele morreu lá em Portugal, morreu num incêndio, a esposa dele já voltou para Portugal, e muito se diz sobre a parte humana mesmo dessa pessoa, né? Você vai continuar aqui para competir um paulista? Você continua aqui com chances de Libertadores, mas você acredita que o Gesualdo continue no Santos? Olha, pelo presidente, sim. Eu não acho que o Pérez ele vai mandar embora. Eu vejo essa situação do Gesualdo, Isabel, muito semelhante. Ontem eu estava conversando com o Ademir, né, nesta terça-feira, dia 12 de maio, eu estava conversando com o Ademir Quintino pela live lá, e nós falávamos sobre isso. O Ademir lembrou muito bem que essa paralisação por causa da pandemia lembrou muito a paralisação para a Copa de 2018, em que o Jair Ventura poderia ter caído se o Santos perdesse para o Fluminense ganha no do Maracanã. Fluminense, eu lembro. Ganha um do golzinho Fluminense. feio, se eu não me engano, do Gabriel. Algum gol que o Santos não merecia aquele jogo. Exatamente. Mas aí vem a questão do gestor. O resultado ele é importante, mas você tem que ver entrega de performance. O Santos não vem jogando bem, o Santos não vem conseguindo agradar o torcedor e até rivalizar como precisa rivalizar com seus adversários. Será que as coisas estão certas? Será que esse crescimento pequeno que o Santos teve de resultado, mas não de performance, é o suficiente para que o Gesualdo consiga desenvolver um trabalho dele? Não seria um bom momento para você já pensar numa troca? Eu acho que sim. Eu acho que mesmo com o que o Santos apresentou antes da paralisação, com vitórias, as vitórias foram bacanas, mas você não pode se iludir porque o futebol foi feio. É um Santos que não consegue ameaçar o adversário na entrega de performance. Só que o Gesualdo em si não tem culpa. Culpado é quem contrata o Gesualdo, né? Então, eu acho que o Gesualdo permanece... Você acredita que foi uma escolha ruim? Claro, desculpa te cortar. Claro. A escolha do técnico. Claro. Na minha opinião, a escolha foi ruim, não pelo histórico e competência do Gesualdo, Isabel. O Gesualdo é um profissional gabaritado, que conquistou títulos, muito competente naquilo que ele faz. Porém, o profissional que está gerindo o Santos, ele precisa saber sobre forma de jogo, modelo de jogo, identidade que esse clube tem. O Gesualdo está muito diferente da forma de trabalho do Sampaoli. Se você tem um Sampaoli que ele não joga nem de forma propositiva, ele nem propõe muito jogo, no caso, ele é impositivo. O Santos já vai lá e abafa o adversário para tentar evitar que esse adversário crie muito problema. Um Santos que, mesmo com as peças que talvez não fossem das mais qualificadas comparadas a Palmeiras, Flamengo, Grêmio, o Santos foi vice-campeão brasileiro, com vários erros do Sampaoli, pela forma de jogar, pelo comportamento, de abafar, DNA ofensivo, aquela coisa. Quando você traz um outro profissional, como o Gesualdo, que tem uma forma mais catedrática de trabalhar o time, taticamente ele joga com as linhas mais baixas, dá a bola para o adversário propor o jogo, e você vai só jogar em transição, que são os contra-ataques, quando toma a posse de bola, você muda a sua forma de jogar. E o torcedor que estava acostumado a ver o Santos daquele jeito de abafar, passa a ver o Santos com a cara ali da época do Jair Ventura. E aí o torcedor fica pé da vida, o resultado não vem. Enfim, a primeira coisa que precisava ser feita, na minha opinião, era qual treinador nós temos no mercado que não vai ser igual ao Sampaoli, mas que tenha uma característica semelhante na forma de trabalho para que o time continue agindo da mesma forma. Talvez o BKSS pudesse ser uma alternativa, não sei. Você mas gosta da ideia do Heinz? Se eu te falar que eu nunca vi o time do Heinz jogar, tu acredita? Eu peço até desculpas ao teu público, porque eu não sei se o Heinz ele trabalha com um time de forma ofensiva. Se ele tiver essas características, eu acho que é uma boa. Porque, Isabel, a gente não pode escolher um treinador apenas pelo nome ou pelo que ele já conquistou. Esse treinador ele tem que ter uma identificação com o modelo de jogo que esse clube emprega.
Então, é fundamental que isso aconteça. Eu acho que o Santos vai precisar, caso o Gesualdo não permaneça, se for agora ou depois que voltar ao futebol, vai ter que ir ao mercado. Por exemplo, eu não lembro com quem eu conversei, e eu acho que é uma utopia falar no nome dele como opção, porque ele está muito bem empregado. Mas o Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi, eu acho que poderia ser um treinador que se encaixaria num Santos para fazer o Santos jogar como o torcedor gosta, como é Sim. o estilo de jogo do Santos. Entendeu? Eu acho que tem Nossa, que ter toda essa percepção. E você precisa ter gostaria lá no muito de topo da ver ele. pirâmide. O futebol do Sul é um futebol de muito contato, é um futebol de Mas muita nem eu sairia marcação. do Grêmio para ir para o Santos. Tu entendeu? O Grêmio, hoje, dá gosto de você ver o time do Grêmio jogar com toque de bola, do Mas em termos jogo, de se gestão impondo no também, ataque, né? que é um Grêmio diferente dos anos. Oi? Em termos de gestão também, né? Eu acho que hoje o Grêmio ele tem uma gestão muito mais consolidada, desde sócio torcedor até a parte de marketing do Grêmio. Eu acho que o Grêmio está cada vez mais, como o Santos, né? Até que tem vários aspectos parecidos, trabalhando com essa base, fortalecendo. Realmente, eu acho o Renato Gaúcho, e eu acho que ele tem essa coisa que o torcedor gosta, essa. Não, esse técnico meio. Desculpa a palavra, meio mala, sabe? Marrento. Assim, Marrento. isso, meio marrento. Que o Isso. torcedor, por exemplo, eu adorei quando o Gesualdo tomou o cartão. Porque eu queria que ele tomasse um cartão, porque o São Paulo ele ficava, você sentia que o São Paulo estava jogando com a equipe. São Né? O Gesualdo, personalidades assim, diferentes. ele para. E eu acho que o torcedor santista está mais acostumado com esse técnico que, definitivamente, igual o São Paulo, ele queria entrar em campo. Eu acho que ano passado foi um ano muito bom e também tiveram muitas coisas erradas. É o que você falou, eu não acho que o Santos teve que se adequar tanto ao São Paulo. Ele tinha que ter sido transparente desde o começo. Não vamos contratar tal e tal e tal e tal. Outra coisa que eu falo muito sobre as sereias, né? O ano passado elas quase não jogaram na Vila Belmiro e aí o Pérez coloca que foi culpa do São Paulo. Não tem que ser. Acho que as sereias também fazem parte dessa entidade Santos e tem que jogar os clássicos, né? É exatamente o que você diz. O técnico ele tem que vir para agregar e não para mudar, né, esse foco. Até tem muita gente que fala o nome do Rogério Ceni para o Santos. Eu acho uma pessoa muito séria. Muito séria, eu gosto do trabalho dele. Não sei se já estaria no momento para ele voltar, porque realmente no Cruzeiro não foi um bom momento. Mas diante aí de salários, de coisas, eu acho um nome possível. E olha que o Gesualdo nem saiu, né, coitado? Não, então, o problema é que o Gesualdo ele está vivendo um momento de muito questionamento por parte do torcedor. Ele não tem culpa. O erro é por quem o contratou, né? Eu uso esse exemplo em relação até ao Leandro Damião, que foi um grande erro na gestão do Odílio Rodrigues, entendeu? Na época estava na ESPN, eu fui lá, cobri, chegou de bonde, que depois virou piada, porque ele virou o bonde dentro do Santos, né? 40 Só que o milhões, Leandro né? Damião, 42 milhões. Só que se você conhece o Leandro Damião, poxa, Isabel, ele é um cara gente boa demais, um menino super do bem, que foi ao Santos realmente querendo jogar bola e para tentar ir à Copa do Mundo do Brasil de 14. Só que, assim, você como um gestor, você não pode comprar um jogador tendo a ajuda que o Santos teve, do aporte financeiro que teve na época para poder trazer o atleta, pensando que ele pode dar certo em 6 meses para ir para uma Copa do Mundo, arrebentar na Copa do Mundo, valorizar para depois você vender para a Europa. Vendeu para a Europa, você pega o dinheiro, paga a tua dívida e fica com lucro. É surreal. Você na sua casa, ninguém faz isso. Como é que um clube de futebol pode fazer? E aí o Leandro Damião deu a tragédia que deu, né? A pressão que ele viveu aqui no Santos. Então, nós vivemos, infelizmente, Isabel, gestões amadoras no futebol. Nós temos inúmeros Como o Cueva, né? profissionais. O Cueva é uma brincadeira sem graça. O Cueva eu acho mim, pior do que o Leandro Damião. Para mim, o Cueva ele entregou exatamente o que eu esperava dele. Ele entregou exatamente. Eu acho que isso que a gente... E quando eu via muitos em portais do Santos, você é a favor... Gente, para se ter gasto 21, tantos milhões, a torcida não era a favor dessa maneira. Para ser a segunda maior compra, a torcida não era. E é o que você fala, essa questão de... parece até imaturo, né? Inocente. Você acha o quê?
que ele ia jogar o quê? Se dentro do São Paulo, que é um time que ele tem muito mais relação, muito mais sintonia, ele apresentou inúmeras atitudes antiéticas, desrespeito ao São Paulo, da onde vem a ideia, né, que no Santos daria certo? Segundo os gestores do Santos, o Cueva fazia parte de uma lista de pedidos do Sampaoli. E o Sampaoli pressionava muito. O grande problema, Isabel, é que o Sampaoli teve carta branca para fazer o que ele queria e o que ele não queria dentro do Santos. A bem verdade, tá? É minha opinião, tá? É muito cômodo quando você traz um profissional em que ele serve de escudo para você. O José Carlos Pérez, ele dentro do Santos, ele até pelas entrevistas que ele dava, e infelizmente falava muita coisa que repercutia negativamente, ele precisava, de alguma forma, sair de foco. Quando, ao acaso, o Santos consegue contratar o Jorge Sampaoli, pela experiência que o Sampaoli tem no futebol, talvez a gestão do Santos teria encontrado ali uma grande forma de Sampaoli à frente de tudo, Sampaoli entende, presidente sai dos holofotes. E qualquer coisa é culpa dele também, né? Exatamente. É muito A gente prático, fez muito o nosso, cômodo. sim. Exatamente. E aí, de uma forma tão, nossa, tão feia, né? Uma reunião em que Sampaoli e presidente conversam, o Sampaoli não pede uma demissão, pelo que se informa nos bastidores, e o Santos aguarda para soltar uma nota faltando 5 minutos para a virada do dia, para dizer que houve um pedido de demissão, que era o limite ali, para que não tivesse nenhum tipo de multa. Então, assim, você percebe, infelizmente, que é sempre no jeitinho brasileiro de você conduzir as coisas. E a imagem, infelizmente, da gestão hoje do Santos, ela é péssima para todo o cenário nacional. Dificilmente um técnico do futebol brasileiro que não esteja empregado ou que ele não viva um bom momento no futebol, ele vai aceitar trabalhar no Santos. Por tudo que já se falou. O Cuca saiu pé da vida do Santos. O Cuca não conseguia. O Cuca procurou o Marcelo Teixeira como presidente do Conselho Deliberativo para pedir, pelo amor de Deus, vou embora. E o Marcelo, na época, deu uma segurada na onda. Entendeu? Então, assim, inúmeros problemas. Inúmeros. Até porque a gente só teve toda a lamenta história que o com o Santos... Sanches, né? Toda a história dos 3-0, do Independente, que ele não Poxa, aquela sabia. história também, um erro administrativo, que depois, isso não exime o Santos, tá? Lá na frente, que foi, acho que nesse ano, a Conmebol ou a FIFA, houve um reconhecimento de que o erro... Faz, né? Eu não sei. Isso, o erro partiu da Conmebol. Só que é evidente, Isabel, que quem está na parte administrativa do clube, quando você tem uma competição internacional, você tem obrigação de correr atrás das informações. Você não pode esperar que a confederação apenas te dê uma resposta de forma online. Liga, manda fax, manda e-mail, você precisa ter documento na mão. Então, erros e muitos erros. Mas não posso ser injusto. Eu acho que, por exemplo, Carlos Sanches e Jefferson Soteldo, contratações que muita gente duvidou que poderia dar certo e que foram positivas na gestão do José Carlos Pérez. Em como a venda do Rodrigo esse também, é o problema. né? São muito mais erros do que acertos. Talvez, ali entrou uma necessidade financeira, né? Que aí a gente vai ter que analisar também as outras questões que fazem parte desse processo todo. Mas o Rodrigo talvez pudesse ficar um pouco mais no clube para tentar ganhar mais identificação, mas foi uma excelente venda. É um ponto até que você pode analisar como positivo. Agora, Brian Ruiz, Uribe, Cueva, não dá para você afirmar que teve algum tipo de falcatrua, porque eu estaria sendo leviano e não tenho como provar. Mas mesmo para esse ano, né? A troca entre Vitor Ferraz e Madison ainda foi uma troca muito complicada, né? A chegada aí, todo mundo falando, o Romário, que era aquele lateral que foi, daí tá voltando agora, o Venuto, que as pessoas falam, gente, isso era para pegar um ponta, poderia ter ido para base, né? Até mesmo o Luan Pérez só tá jogando agora porque o Aguilar foi embora, o Gustavo Henrique foi embora, e a gente precisa, né? Então, são vários jogadores. Você fala, não, mas o São Paulo ele pediu o Venuto, pediu o Luan Pérez, mas não chegou na hora. E aí o cara chega no meio do ano, chega
num horário nada a ver e você tem que utilizar o jogador. O Venuto, eu falo, se eu cruzar na rua, não sei quem é. Porque eu nem sei a cara da pessoa, não sei mesmo. Então a gente fica com essa ideia do Santos. Poxa, será que não dava mesmo para utilizar um garoto da base, ainda mais nessa posição? Né? A chegada aí, eu entendo, o Vitor Ferraz é uma pessoa que talvez estava um pouco, uma imagem desgastada. E aí, também a questão dos Vanderlei, né? São muitos nomes, né? Eu acho que o Vanderlei foi um dos da gestão São Paulo, né? Não, tem que trazer o Everson, só que você não vai deixar 400 mil no banco. São muitas coisas. São muitos detalhes. O Vanderlei já começou a ser, eu não sei se eu posso usar esse termo, mas fritado desde o início da gestão do Sampaoli, perdão, do Pérez, por ter um dos maiores salários e havia essa percepção de quem está de fora, de que queriam cortar esse salário da folha, mas como é que nós vamos fazer isso? Tanto que eu lembro que no final de 18, Dorival no Flamengo e o São Paulo, que eu não lembro quem era o técnico, estavam tentando contratar o Vanderlei. Se mostraram, eu acho que era o Rogério Ceni no São Paulo, estavam se mostrando interessados no Vanderlei. Aí chegou o Sampaoli, veio com aquela história de futebol, tem que jogar melhor com o pé do que a mão, veio o Everson, né? E o Everson, enfim, eu não acho que ele seja melhor goleiro que o Vanderlei, é um grande profissional, mas eu prefiro o Vanderlei. Em relação ao Vitor Ferraz, eu entendo que ele tem uma imagem desgastada, ou tinha com o Santos, porém era um baita de um profissional, um baita cara de grupo, né? E que foi muito importante para o Santos no período que esteve. Sim, só que assim, o torcedor, e aí vão me julgar, vão falar que eu estou errado, que eu sou um louco, vão jogar pedra, enfim, fiquem à vontade. Muita gente diz que o Vitor Ferraz e o Ricardo Oliveira, eles eram as cabeças daquela geração do quase. Geração do quase. Para, gente, que geração do quase? O Modesto, eu posso dizer isso, ele fez muita coisa errada, mas assim, aqueles 3 anos de gestão dentro de campo, o Santos não foi mal. O Santos foi bicampeão paulista, o Santos foi finalista de uma Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro e 3º colocado de um campeonato brasileiro. Quer dizer, numa soma de resultados, o Santos não foi mal. Se não fosse modesto para o futebol feminino do Santos, a gente estaria muito atrasado, né? Também. Tem a questão do futebol feminino, que foi um grande acerto na ocasião, porque o Caio Couto reconstruiu o departamento e a cereja do bolo acabou sendo o título inédito brasileiro. Mas no futebol masculino, você teve um Santos que, em 2015, com Marcelo Fernandes, conquistou um título paulista. Aí você tem que lembrar, na época, do momento. Quando o Marcelo sai e o Dorival chega, o Santos estava na zona do rebaixamento. E com o Dorival depois, o Santos consegue brigar por vaga de Libertadores naquele campeonato brasileiro e chegar a uma decisão do Brasil. O erro do Modesto na época e da sua gestão foi ter aceitado, que não lembro, não é que não lembro, a final? Não posso afirmar sobre as condições, que deixou passar a final de um mês para o outro. E o Santos se prejudicou enormemente. Aquilo ali era para ter sido o título do Santos, porque o Santos ia muito embalado. Você Tava lembra muito bem. melhor. Nossa, era muito melhor. Era um time melhor que o time do Palmeiras. Essa final realmente, se tem uma coisa que dá raiva nesses últimos anos, é você saber que você merecia, né? O time era melhor, o time estava melhor, um momento melhor que o Palmeiras, aquela penalidade. Tava um momento bom do futebol, né? Aquela brincadeira entre Praz e Ricardo Oliveira. Era essa coisa saudável que tem que acontecer, né? E acho que acaba, para mim, essa final da Copa do Brasil é dolorida. Sim, e aí depois o Santos veio num crescimento de campo, aí veio o título do Campeonato Paulista em 16, caiu nas quartas de final da Copa do Brasil para o Inter naquele ano, é bem verdade, mas aí veio um vice-campeonato brasileiro. É que assim, o torcedor não valoriza a boa campanha em corridos, ou você é campeão ou você não é nada, né? E de 16 para 17, um ano político, um ano de eleição, em que o próprio Dorival e a comissão começou a ter um desgaste interno, e aí o Dorival caiu, o Elano assumiu, o Santos foi 3º colocado, mas mesmo assim era um ano político em que o Modesto não soube fazer política, para falar o bem português. Muita gente dizia que o Modesto virou a cara para todos que o apoiaram, e isso
3 anos depois, o Modesto pagou a conta e foi não conseguir a reeleição. E aí vem toda uma questão do associado ter um conhecimento dessa questão política. Você tinha, se eu não estou enganado, mas aí você tinha o Nabil Casnadar, que todos já sabiam que dificilmente ganharia. Você tinha o Modesto, que buscava a reeleição, mas já se sabia que estava enfraquecido por causa das composições políticas. Tinha Rueda e Quaresma, que muita gente achava que dali poderia sair, entre aspas, um bom caldo para uma eventual eleição, e Pérez e Rolo, que se juntaram simplesmente para aumentar o número de votos e poder ganhar todos eles. Ganhou quem teve o maior número de votos. Infelizmente, eram aqueles que não tinham nenhum tipo de planejamento para poder assumir o Santos. E aí, a história, depois da eleição de 17, todo mundo lembra os erros, os problemas, problemas de afinidade entre Rolo e Pérez, que a água e o óleo nunca vão se misturar. E eu falo muito, desculpa. Vamos lá. Imagina. Bom, para finalizar aqui, uma pergunta que o Santista quer saber, bem fácil. Robinho volta? Eu acho que pode voltar se o Santos primeiro pagar o acordo, fizer um acordo com ele. Né? Eu acho que fazendo o acordo, o Robinho ele pode ser útil ao Santos, não dando um salário exorbitante para ele e fazendo um projeto de carreira, que é o Robinho encerrar a carreira como jogador e iniciar o trabalho para ajudar o Santos, seja na categoria de base, seja da forma que for, mas dando um projeto de pendurar as chuteiras para o Robinho. Sim, mas é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, que eu acho que o que me incomoda muito é o Pérez querer salvar a gestão com a vinda do Robinho. Então, eu trouxe o Robinho, e o Robinho não é a salvação. Né? Acho que nenhum jogador pode ser uma salvação, e o Robinho não é, até porque a gente sabe da idade dele, sabe que, além de ter sido um profissional com uma história incrível dentro do Santos, é um profissional que estava na reserva na Turquia. Acho que a gente não pode esquecer. Nem relacionado estava, Isabel. Então, acho que está com 38 anos. Eu estou chutando a idade dele, mas acho que em torno... Não, o Robinho, eu tenho carinha de 40, mas eu tenho 35. O Robinho acho que tem a mesma idade que eu, ele é de 84. 36. Ele é de 84, já deve ter feito 36. Eu faço então, em julho agora. Mas, assim, é tudo custo-benefício. O Robinho não pode chegar no Santos ganhando 800 mil, 500 mil. Ninguém pode, né? No Santos, ninguém pode ganhar 800 mil. Atualmente, o Santos não tem condição para pagar ninguém. Mas é claro que existem jogadores e jogadores no sentido de investimento. O Robinho em 2010, o Robinho de 2010, era um Robinho que o investimento anos atrás. São 10 anos atrás, entendeu? Agora, o Robinho de hoje, você não pode passar de 150, 200 mil por mês, na minha opinião, que já é chegando ali no teto do salário, porque, além disso, você não pode esquecer que você vai ter que honrar a dívida que você tem com ele, o acordo, entendeu? Mas tem que avaliar o custo-benefício. E só um detalhe, o que o Pérez está fazendo, infelizmente, é uma praxe de todos os outros ex-gestores do Santos. Chega no final do ano, toda virada de ano, o Robinho vira pauta no Santos. Sim, que eu tenho certeza que daqui, sei lá, uns 5, 6 anos, vai ter, a gente vai trazer o Neymar, Parece que se prende alguns nomes que vão ser a salvação, desde salvação política até salvação dentro de campo. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Até porque se você pega com a história do Santos, bem que o Robinho, não sei quanto se esperaria acabar o contrato, mas dentro da história do clube, nenhuma grande contratação, exorbitante contratação deu certo. As melhores coisas do Santos vieram da base. Né? Dificilmente uma pessoa que o Santos investiu 20, 25, 30 milhões ou 40 rendeu aquilo, né? Então, eu acho que o que me incomoda é só mascarar esse Robinho como se fosse um milagroso. Infelizmente, todas as gestões até aqui têm usado desse expediente. Eu acho errado. O Robinho ele é importante, até nesse momento ele pode ser importante ao Santos, ao elenco do Santos? Pode. Mas você tem que avaliar custo-benefício, né? Então, você precisa primeiro saber como estão as suas contas para poder buscar esse tipo de investimento. O Santos do ano 2000, né, o Marcelo Teixeira, na época, foi a primeira gestão do Marcelo na sequência de 10 anos,
Edmundo, Carlos Germano, Rincon. Era uma baita equipe, uma baita seleção. E o Santos Cara, caiu né? desastrosamente. Caiu, que eu quero dizer, não ganhou Sim, título algum, qualidade. precisou vender todos. E foi aí que os meninos da Vila surgiram com Diego e Robinho. Quer dizer, a gente só tem medo de como essa base está. Será que essa base tem fôlego para poder salvar o Santos mais uma vez? Eu acho que a base vive um momento bem complicado, Isabel. Sim, porque também existe um grande peso, né? Por exemplo, agora o Reinier se machucou, e aí coloca ele e já fala, nossa, é o Raio, é o Rodrigo, calma. Por isso, eu sei, por exemplo, a questão do Yuri Alberto, tem muita gente que critica, mas para mim, a pior coisa que aconteceu com o Yuri Alberto foi ter surgido junto com o Rodrigo. Rodrigo é fora da curva. E não quer dizer que o Yuri Alberto seja ruim. Quer dizer que o Rodrigo ele é um jogador diferenciado e que não é toda a base que vai salvar. O Reinier tem 16 anos, agora se lesionou, não joga esse ano ainda. Mas aí fica naquela pressão, põe o Lucas Lourenço, coloca essa base, a base vai salvar. Não vai ser sempre assim, né? O Santos em 2008, o Santos queimou quase uma geração inteira, com Thiago Luiz, Alemão, enfim. Mas por quê? Porque o cara da base ele precisa ir aos poucos entrar num profissional, mas ter uma base dentro do profissional para receber Claro. esse garoto e ajudá-lo a se desenvolver. Tem pressão, tem torcida, tem cobrança de monte. Então, é preciso ter muita calma. O problema é que você tem hoje, na minha opinião, um grande problema de processo, de metodologia dentro de categoria de base, em que você conta com a sorte para que os raios caiam. E você pode desenvolver na base, e tem que desenvolver, um projeto com metodologia específica do sub-11 até o sub-20, para que você possa formar jogadores para que eles virem profissionais e aí, desses, você ter a quantidade de raios que possam surgir. Isso você pode trabalhar e não contar com o acaso. O acaso, você vira à mercê da sorte. E aí, você, uma hora, isso mingua. E se minguar para o Santos, que é um clube que vive sempre com dificuldade financeira, isso pode ser um problema muito sério de, como já ouvi essa expressão, de acruzeirar no final do ano. Sim, até uma das coisas que o Santos fazia era contar com esse raio, né? Colocar ali na folha de pagamento, esse ano então a gente tem uma possível, sei lá, ida até as oitavas da Libertadores, uma possível ida até, sei lá, as quartas da Copa do Brasil, um raio, não. Você não pode contar com isso, com essa venda, né? E parece muito que às vezes as gestões do Santos já contavam com esse caixa. Até falar, no Santos teve um superávit ano passado, o maior paulista, né? Sim, pode até ter tido algum tipo desse número, mas olha a venda que a gente teve com o Rodrigo. Isso não é normal de se acontecer, isso não vai acontecer todos os anos com o Santos. Por isso que as estatísticas são muito, tendem muito, né, para o que você quer mostrar. Isso é uma gestão temerária, isso é uma gestão amadora, isso tudo faz parte. Não é atual, não, as anteriores. Porque todos cometeram esses erros. Né? Antes que alguém possa ouvir o que a gente está falando e falar assim, vocês aí estão de politicagem. Não é politicagem, não. É porque são erros sucessivos. A gente precisa ter pessoas que estão à frente de clubes que saibam fazer uma gestão profissional, que não precisem do dinheiro do clube para viver. Não é que tem que ser rico, mas o cara não pode estar numa pindaíba na vida particular, entendeu? Porque você sabe que, infelizmente, vai acontecer algumas situações que o cara entra, como eu já ouvi muito, essa expressão que talvez já deva ter ouvido, o cara entra de bicicleta no início da gestão e sai de Mercedes no final. Sim. Então, isso não pode acontecer. Sim. Bom, acho que a gente falou de muitas coisas sobre o Santos. Queria te agradecer muito por participar aqui no canal, por engrandecer aí o debate, tudo que a gente falou. Muito obrigada mesmo por participar. Nossa, eu estou muito feliz mesmo de ter entrevistado, conversado você sobre o Santos. Muito obrigada mesmo. Eu que fico envaidecido pelo convite, Isabel. É um prazer poder estar falando contigo, estar falando com os teus seguidores. Pode saber que a partir de agora já tem aí o contato, precisando, só chamar, a gente bate papo. Vai ser um prazer aí poder sempre falar do Santos. Quem sabe a gente marque lá no meu Instagram também uma live para a gente poder levar
né, mais informações ao Santos. Eu brinco que durante o meu período de ESPN eu nunca valorizei tanto minhas mídias sociais. Eduardo de Menezes, Ale Oliveira, esses caras aí, eles sempre trabalharam isso. E eu sempre fui muito de boa. Mas, não, estou fazendo o meu ali na TV, tá tudo ótimo. Saí da TV, a vida segue, mas as mídias sociais têm sido cada vez mais importantes. Agora eu estou trabalhando para tentar levar pessoas lá para o meu Instagram. Então, vamos ver se essas lives ajudam e vamos combinar de bater outros papos do Santos, que é sempre um prazer falar do alvinegro mais famoso do mundo. Sim, muito obrigada. E para quem não pegou o nome, o canal no YouTube é Programa Análise Tática. Se inscrevam lá, se inscrevam aqui no canal também. E não deixem de seguir o Felipe. Quais são suas redes lá no Instagram para as pessoas seguirem? Eu vou colocar tudo aqui embaixo na descrição. Mas pode falar. Bacana, bacana. O meu Instagram é o @Felipe com 2 L's, Camargo84. Assim você me encontra lá no Instagram, né? E eu tenho o meu Facebook, que é Felipe Camargo, né? Felipe com 2 L's Camargo. E o Twitter, que faz tantos anos que eu não uso, mas ele está lá, é Felipe com 2 L's _ Camargo. Antes de entrar na ESPN, eu usava muito. Tem uns 12 mil seguidores lá, mas eu parei. Então, fiquei lá para trás, a galera não acho que não está nem mais me seguindo, mas são as minhas redes aí. Poxa, recebê-los todos vai ser o maior prazer para a gente falar do Santos. Então tá bom. Muito obrigada, Felipe. Até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Valeu.